Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Eu li na versão NVI. Então, essa palavra de hoje é para você. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Olha que interessante. Se nós temos aqui homens e mulheres de Deus, e nós temos essa palavra, por que a gente desiste? Se a Bíblia fala que nós somos preparados para toda boa obra. Por que a gente desiste muitas vezes na metade do caminho? Por que a desistência ela faz parte do nosso dia a dia em algumas fases? Ou já teve talvez algum momento que você desistiu? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre as fases da desistência, para vocês entenderem um pouquinho sobre ela e avaliar se você está em alguma dessas fases. E se você tiver, você vai entender o que você deve fazer para que ela não faça mais parte da sua vida. Amém? Vamos falar da primeira fase, vamos falar do primeiro nível. A primeira fase que eu quero falar com vocês é sobre desistir de algo que você não começou. É comum algumas pessoas desistirem de algo que elas nem começaram. Olha que interessante. Você já desistiu sem começar. Só em pensar, você já desistiu. Aliás, você até lembrou, é verdade, teve tal projeto que eu nem comecei. Então, essa é a primeira fase que a gente vai falar aqui, da desistência. Quantas vezes, no decorrer da nossa vida, nós já fizemos isso? Desistimos de algo que nem começamos. Um exemplo disso, na Bíblia, Jonas. Jonas desistiu de algo sem ele nem ter começado. Deus falou com ele, e aí se você pegar a sequência, depois que Deus fala com Jonas, na sequência diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Olha que interessante. Deus fala com Jonas, ele não fala nada. Ele sai da presença, ele foge da presença, já desistindo. Se você pegar Moisés ele argumentou, ele também buscou desistir, ele não queria fazer aquilo que Deus estava pedindo, então ele tentou argumentar com Deus. Jonas não falou nada. E se você não fala nada, não tem como alguém te passar alguma coisa. Se você fica em silêncio, se você desistiu na realidade, somente dentro de você, só no seu pensamento, você sabe que você desistiu, não tem como alguém te passar alguma coisa. Então, a primeira fase que eu quero falar com vocês aqui é aquela em que você desiste sem você nem ter começado. Você desiste sem você nem ter buscado realizar aquilo que você se propôs ou que alguém propôs para você. Ou até mesmo algo que Deus pediu para que você fizesse. E eu queria falar de alguns pontos aqui que contribuem para isso. Por que a gente desiste antes de começar? Cleito, o que acontece? Eu já identifiquei que eu já tive esse comportamento, já aconteceu isso na minha vida, mas o que acontece? Eu vou falar para vocês. Primeiro, acomodação. Você não quer sair da zona de conforto. Então, dependendo da proposta, dependendo do que Deus fala para você, existem casos que você acaba calculando o que você precisa fazer e você entende que vai te tirar da zona de conforto. Então, é muito mais prático para algumas pessoas continuar no mesmo ritmo. Continuar com a mesma rotina que ela vinha tendo. Então, a acomodação, o medo de sair da zona de conforto, eu não digo nem medo, você realmente não quer sair da zona de conforto, é um dos pontos que impedem você
que fazem com que você desista de algo sem você nem mesmo ter começado. O segundo, não querer abrir mão de alguma coisa. Quando você entende que para você realizar aquilo, você vai ter que abrir mão de algo, você muitas vezes já desiste de fazer aquilo. O fato de você não querer abrir mão faz com que você, em várias situações, desista, sem nem mesmo ter começado. O terceiro ponto, e esse aqui, eu vejo ele muito em algumas pessoas. A falta de confiança em si mesmo. Se você reparar, você vai ver que, por diversas vezes, você desistiu de fazer algo porque você não acreditava que era capaz. Porque você não acreditava em você mesmo. Você não acreditava que você ia conseguir realizar aquilo. E até mesmo diante das coisas que Deus pede para você, você muitas vezes não acredita ser capaz. E olha que interessante, tem coisas que Deus já te pediu. E você ainda não começou. Já faz um tempo que Ele vem falando com você, que Ele já vem pedindo. Por quê? Porque você não se acha capaz. Mas não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O que Ele vai fazer na sua vida. E não tem a ver só com você, a sua vida, tem a ver com as pessoas que vão ser abençoadas através da sua vida. E é por isso que Ele te pediu algo. Ele conhece, Ele sabe que você é capaz. Só que você precisa crer. Por isso que Ele te pediu. Algumas pessoas Deus já pediu e elas não começaram. Na realidade você achou que você tinha desistido, mas hoje eu estou te falando que você não desistiu, porque você vai fazer. Porque fique tranquilo que Deus vai te dar a sabedoria e o discernimento necessário para você realizar o que Ele pediu. Outro motivo pelo qual a gente desiste antes de começar, quando você foca no problema, quando você começa a olhar para o problema. O foco no problema faz com que você desista, se você achar que aquilo é muito difícil. Não, mas olha as barreiras que eu vou ter. Olha os problemas que podem surgir. Já desisti. Já abri mão. Você não foca na solução, você foca no problema. E o quinto, e algo para você avaliar, quando isso vira um padrão na sua vida. Sem você perceber, já virou um padrão. Desistir sem começar. Surge uma ideia, surge um projeto, surge algo novo, você já não, deixa eu do jeito que eu estou. Tem um pouco a ver com a zona de conforto, sim, mas o problema é quando isso vira um padrão. Você já está acostumado com isso na sua vida, sem perceber. Faz anos que você está no mesmo lugar. Só que faz anos que surgiram vários projetos, você teve várias oportunidades e você não fez nenhuma delas. Porque você já trouxe isso como um padrão. Desistir de algo sem começar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o segundo nível? Então, o primeiro nível são as pessoas que desistem, ou é o momento em que você desiste sem começar. E o segundo nível? O segundo nível é o presente mais ausente. Como assim, Cleito? É aquele que você está presente, o corpo, mas a sua mente está em outro lugar. Você está ausente. Na realidade, você não está vivendo aquilo. Por incrível que pareça, existem pessoas que estão na igreja, só o corpo, mas ela está em outro lugar. Sem você perceber, você já desistiu de algumas coisas. E isso pode acontecer no seu trabalho. Você pode estar presente no seu trabalho, mas na realidade você já não se vê mais ali, você já desistiu daquilo. Apesar de você não compartilhar com as pessoas. O que você só esquece é que as pessoas percebem. A gente percebe quando uma pessoa está só de corpo, que ela não está naquele lugar, o olho dela não brilha mais. Ela não tem mais a motivação de fazer aquilo. E esse tipo de desistência, aquela que você está presente e na realidade está ausente, ela não acontece de uma hora para outra. Olha que interessante. Ela é construída. Como assim, Cleito? Ela é construída. Você não acorda num dia e fala assim, não quero mais ir para o meu trabalho, desisti. Eu vou porque eu preciso bater o cartão, mas é só questão de tempo, eu vou sair. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso é construído. Como que é construído? Eu vou compartilhar com vocês. Quando você é criticado por pessoas que você ama.
Como assim? Você já viu como é difícil receber uma crítica de pessoas que amamos? Você já viu como dói? Você já viu como a gente não reage bem? Porque a crítica de uma pessoa que você não tem afinidade, que você não seja tão próximo, que você não ame, ela não te afeta tanto. Mas a crítica dos mais próximos, sim. Você já viu como você reagia quando seu pai e sua mãe falavam com você? Quando eles te criticavam? Você já viu como você age quando sua esposa, quando seu marido critica você? Deus te achou aí, né, irmão? Você já viu como você tem dificuldade com isso? Mas olha que interessante. Quem é que realmente quer o seu bem? São as pessoas que te amam. E por isso que ela está te criticando. E a crítica dela, você pode ver, a crítica que ela vem na razão, dói. Porque na emoção, se você perceber que é uma crítica emocional, você reage. Não é porque você está com raiva, não é porque você está com inveja. Não. Mas a crítica das pessoas que nos amam, elas são críticas muitas vezes na razão. E aí ela dói. Sábado eu fui ministrar no interior de São Paulo. E foi uma experiência com Deus muito forte que Deus fez naquele lugar. E quando eu entrei no carro, eu perguntei para minha esposa, estava um casal de amigos que eu tenho um carinho muito grande, eu amo muito eles. E eu perguntei, falei, como é que foi? Adivinha, gente? Começaram as críticas. Você fez isso, você fez aquilo e tal. E aí, como um ser humano normal que eu sou, aquilo começou, eu falei, não acredito. Depois de toda essa experiência, depois de tudo que Deus fez, eu faço uma pergunta e é isso que eles olharam, é isso que eles viram. Mas aí, na mesma hora, eu tive o entendimento, porque aí você precisa pôr em prática aquilo que você ensina, aquilo que você estuda, pôr em prática a inteligência emocional. Eu falei, não, mas deixa eu olhar para o outro lado. Eles têm razão, porque eles querem o meu bem. Porque eles querem que eu continue avançando. Foi fácil? Claro que não. E daí onde veio o entendimento, o quanto é difícil ser criticado pelas pessoas que nós amamos. Mas, na realidade, são elas que verdadeiramente querem o seu bem. Por isso, da próxima vez que o seu cônjuge falar com você, com os seus pais, que um líder, um mentor seu te criticar, é porque ele quer o seu bem. E o que ele está falando, avalie. Você pode até não concordar na hora. Fique em silêncio. É difícil. Para alguns, sim. Mas processe depois o que ele falou. E você vai ver que faz todo sentido. Outra situação em que é construído você estar presente, mas ausente. Quando existe uma expectativa gerada em excesso. Olha que interessante. Quando você gera uma expectativa em excesso, existe uma grande chance de você se frustrar. A expectativa gerada em excesso, ela sempre te leva para a frustração. E aí começa a construção da desistência. Você se empolgou com algo, você se empolgou com um projeto, que não ia ser tudo aquilo que você estava imaginando, mas foi a sua expectativa, e aí começa a construção para você em algum momento desistir. Você não vai chegar e falar assim, eu não vou fazer mais parte desse projeto. Você simplesmente vai todo dia para lá, se for o seu emprego, você bate seu crachá e você vai embora. Por quê? Uma expectativa. Quantos aqui já não tiveram expectativa? Eu entrei no emprego, em 6 meses eu vou ser promovido, em 1 ano eu vou receber um aumento. E não aconteceu. O problema é que você não avalia o porquê não aconteceu. Você não consegue avaliar que a sua expectativa foi alta em cima do trabalho que você realiza. Você nunca vai avaliar, poxa, então eu acho que eu preciso melhorar. Não, você vai achar que é seu chefe que está te perseguindo. É o vizinho que não gosta de mim. É uma série de situações que você cria por uma expectativa gerada em excesso que te leva à frustração. E que muitas vezes faz com que você esteja presente, mas ausente no pensamento. Quando você tem uma grande decepção, também é construído. Quando você tem uma traição. Existem famílias onde houve traição. Que ou o marido ou a esposa, estão presentes ali, mas eles já não acreditam mais naquele projeto. Eles não acreditam mais na família. Então, na realidade, ele já desistiu, mas ele está ali todos os dias. A decepção não é só na família, a decepção pode ser no seu emprego.
Pode ser de alguém que você ame muito, alguém muito próximo. E você já não acredita mais naquilo. Então você está construindo essa desistência, sem perceber. Por influência de pessoas erradas, também acontece. Pessoas que se aproximam de você e você não percebe o quanto elas estão influenciando você de maneira negativa. O quanto ela está te mostrando um lado negativo que você não tinha visto. Porque quando você entrou, você estava feliz com o projeto. Quando você iniciou aquele projeto, você tinha certeza que iria dar certo. Sem perceber, tem pessoas te minando na construção da sua desistência. O seu olho deixou de brilhar porque alguém encostou e começou e te mostrou um lado da coisa que você não tinha visto. E você precisa tomar muito cuidado com quem está ao seu lado. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Vocês já sabem disso. Quem são essas pessoas que estão ao seu lado? Quem são as pessoas que te ajudam a tomar as decisões? De alguma maneira você está sendo influenciado. Não, Cleito, não tem ninguém. Tem sim. De alguma maneira você está sendo influenciado. Se você tem ciência disso, menos mal. O problema é quando você é influenciado e não percebe. Que pessoas estão te direcionando para um outro caminho. O quinto ponto, na construção de uma desistência, para você se tornar presente mais ausente, quando você não aguenta mais. Quando está muito puxado, quando o fardo está pesado, sua rotina, você chega em casa exausto, parece que as pessoas estão te sugando. Algo que você imaginava que seria muito bom para a sua vida, está tendo um peso muito grande. Começa-se aí a construção também, de chegar um momento onde você já não está ligando mais. O seu corpo está ali, mas você não está. Você já está em outro lugar. Cleito, está muito pesado, você não sabe como é a minha rotina. Você não tem noção do que eu passo. Você não tem noção do que eu aguento todos os dias. Eu não aguento só no trabalho, eu tenho que aguentar em casa também. Aí olha que interessante. Está pesado? Está difícil? Olha o que Mateus 11, 28 fala para a gente. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem falou isso, gente? Jesus. Aí eu te pergunto, quando você está cansado, quando você sente que está pesado, quando você acha que você não vai aguentar, você recorre a quem? Quantas vezes, nesse momento, com esse sentimento, você foi até Jesus? Você pediu para que Ele deixasse o fardo mais leve. Quantas vezes você procurou Ele? Olha que interessante. Essa palavra ela é para quem? Para a gente. Homens e mulheres de Deus. Como assim desistir? Como assim? Eu prefiro desistir, eu prefiro estar presente no corpo e ausente do que ir até Jesus para que meu fardo se torne mais leve. Vocês não pararam para avaliar isso? Mas isso faz parte, muitas vezes, da nossa rotina e a gente não percebe. Nós temos a solução e a gente não percebe. E o terceiro nível da desistência que eu quero falar com vocês. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis 19, 1. Primeira Reis 19, versículo 1. O terceiro nível que eu quero compartilhar com vocês é quando você acredita que você desistiu. Como assim? Isso mesmo. Quando você acredita que você desistiu. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Vocês conhecem a história de Elias? Elias fez descer fogo do céu. Elias matou os profetas. Elias fez com que o povo
tivesse o discernimento, entendesse a qual Deus realmente eles deveriam servir. Imagina como Elias ficou após essa situação. Como foi para ele? Vamos falar da questão física e emocional, diante de tudo que ele fez. E se você ver na sequência, depois que você faz algo muito relevante, depois que você faz algo que te toma muito esforço físico, esforço mental, você já viu como é que você fica? Nós trabalhamos com vários eventos, a gente organiza eventos e, dependendo da grandeza do evento, é comum, após o término, algumas pessoas falaram assim, olha, o ano que vem, me coloca ali, eu só quero só receber as pessoas, porque foi muito puxado. O ano que vem, não conta comigo aqui, eu quero ficar ali, porque ali é tranquilo. Você sempre busca, porque na hora você está, o desgaste físico é muito grande, o desgaste mental também. E eu acredito que, trazendo por essa linha, eles estavam muito parecidos com isso. O que o cansaço físico faz? Na sequência, no versículo 2, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que fez com a deles. Como que Elias reagiu? Olha só, Elias tinha acabado de descer fogo do céu, tinha acabado de matar os profetas, estava tudo em ordem. De repente ele recebe uma ameaça. Como vocês acham que ele reagiu? Vocês conhecem a história. O que Elias fez? Ele tomou uma decisão. Essa decisão, ela pode ter sido com base no cansaço emocional, no cansaço físico? Pode. Porque depois de algo grande que você faz, o que você imagina? Pronto, coloquei tudo em ordem. Matamos os profetas, o povo agora já sabe qual é o Deus que eles devem servir. Colocamos cada coisa no seu devido lugar, agora é tranquilidade. E de repente ele recebe uma ameaça. O que ele fez? Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Como a gente consegue explicar que depois de tudo que Elias fez, depois da experiência que ele teve com Deus, por causa de uma ameaça, ele foge. Ele tem medo de perder a vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele matou, a Bíblia fala que ele matou os profetas à espada. E de repente ele recebe uma ameaça e ele foge. O quanto o desgaste físico, talvez, o desgaste emocional, o desgaste na mente dele, fez com que ele parasse, quando ele se viu diante daquela situação, ele fugisse. Será que não foi gerada uma expectativa? Que depois que passasse tudo aquilo, agora realmente ele teria tranquilidade? Não, ele fugiu para salvar a vida dele. O versículo 4 diz assim: e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha que interessante, gente. Depois de tudo que Elias fez, por uma ameaça, ele chega ao ponto de pedir a morte dele, avaliando que ele não era tão bom quanto os seus antepassados. Quantas vezes você já passou por algo parecido? Quantas vezes você fez algo extremamente relevante e logo em seguida, por algo pequeno, você desistiu? Você abriu mão pelo cansaço físico, pelo cansaço mental, pelo desgaste emocional. Se você pegar a sua vida, olha que interessante, e você olhar tudo que você já passou até aqui, você vai falar assim: caramba, eu sou um vencedor. Você consegue fazer essa avaliação de onde Deus te tirou, de tudo que Ele fez e onde Ele colocou você? E por que você está com medo de tomar algumas decisões? E por que você está achando que não vai dar certo? Por que você acha que você não vai conseguir? Sendo que o mais difícil você já fez.
Por que você está deixando o medo te paralisar, assim como aconteceu com Elias? Porque o medo paralisou ele, a ponto dele fugir, a ponto dele pedir a morte, porque ali foi o medo que dominou ele. Ele não conseguiu enxergar tudo aquilo que ele tinha feito, a intimidade que Deus tinha com ele, o propósito que Deus tinha na vida dele. Será que a gente não está agindo igual a Elias em alguns momentos da nossa vida? A gente não consegue enxergar o quanto Deus nos trouxe, nos sustentou até aqui? E chega um determinado momento que você não quer avançar, como se você quisesse desistir. Mas não funciona assim. Qual que é o terceiro nível que eu falei para vocês? Quando você acredita que você desistiu. Porque aqui Elias acreditou que ele desistiu. No versículo 5 diz assim: o anjo do Senhor toca Elias. Depois, deitou-se debaixo da árvore e dormiu. E de repente, um anjo tocou nele: levante-se e coma. Ele já tinha fugido, ele já tinha feito oração, ele já tinha pedido para Deus: tira a minha vida, não quero mais viver. E ele dormiu. Que a gente pode imaginar que o sono dele foi a fuga, era o momento que ele não precisava parar, porque o medo devia estar atormentando ele ali. Então o anjo do Senhor vem e toca ele, e pede para que ele acorde e coma. No versículo 7, o anjo do Senhor toca Elias pela segunda vez. Ele diz assim, ó: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Olha que interessante. A gente pode deduzir que Elias desistiu. Mas Deus não desistiu dele. Deus não quer saber se ele está com medo. Deus chegou e falou assim: primeira vez o anjo tocou. Acorda, levante-se e coma. Ele voltou, a Bíblia fala que ele voltou a dormir depois. Vamos imaginar, ele estava com fome, encheu a barriga. Sabe aquele momento que você come e dá aquele soninho? E Elias dormiu. E novamente o anjo do Senhor vem e toca ele. Por quê? Porque Deus não tinha desistido dele. Assim como Deus não desistiu de você. E você não percebeu. Que você vem tomando decisões como que se dissesse assim, ó: eu estou abrindo mão, eu não quero mais. E Deus está falando para você: você não entendeu. Eu não desisto de você. Eu fiz uma aliança com você. E Deus não abre mão. Assim como ele fez com Elias. A Bíblia fala que ele se alimentou e andou por 40 dias e 40 noites. Ele fez uma refeição e saiu com o anjo. No versículo 9, agora é Deus quem fala com Elias. Versículo 9 diz assim, ó: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus mandou o anjo. Agora é Deus quem vem e fala com Elias. O que você está fazendo aqui? Elias dá uma série de desculpas. Ele responde ao Senhor que ele não se acha digno, que ele não se acha capaz, que ele está com medo, que o povo ainda queria matar ele, que ele recebeu uma ameaça de morte. O que Deus pede para que ele faça? Pede para que ele saia da caverna, para que ele vá até o monte. E ali Elias tem uma experiência com Deus, porque a Bíblia fala que veio o vento que separou os montes, quebrou as pedras, veio fogo. Quer dizer, Elias teve uma experiência com Deus, e aqui é um ponto que a gente precisa avaliar. O nível de Elias já era um nível alto quando a gente fala de intimidade com Deus. E você precisa tomar cuidado com os níveis que você alcança para chegar uma hora e não virar paisagem. Porque foi isso que aconteceu com Elias. Elias tem uma experiência com Deus, Deus tira ele da caverna, faz com que ele tenha uma experiência, mas aquilo não mexe com ele. Ele não consegue ver aquilo como algo forte. Por quê? Porque o medo dominou ele, ele paralisou. E você precisa se atentar, porque Deus não desistiu de você. Vai acontecer. Mas Deus pode estar falando com você e você não está percebendo, assim como aconteceu com Elias. Por quê? Deus fala com Elias pela segunda vez.
A Bíblia fala que passou o vento e ele sabia que não era o Senhor, o fogo, então ele ouve uma voz suave. E aí a Bíblia diz assim, ó, quando Elias ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que a mesma resposta que ele deu a primeira vez que Deus pergunta, ele responde da mesma maneira na segunda. O que eu entendo aqui? Nesse momento, Deus percebeu que ele estava paralisado. Que na hora que tirou ele da caverna e fez o que Deus tinha feito ali, aquilo não foi suficiente para ele entender que Deus estava com ele. Porque da mesma maneira que ele respondeu a primeira, ele respondeu a segunda. O medo era tão grande, a paralisação dele foi tão grande, que ele não conseguiu perceber o que Deus estava fazendo. Quantas vezes Deus fala com a gente não entende? Quantas vezes Deus está falando para você, siga, faça, tome a decisão, e a gente não entende, a gente não percebe que é a voz de Deus. E o pior, você fica dando as mesmas desculpas, os mesmos argumentos, falando as mesmas coisas sempre. E Deus está falando, eu sou contigo. Siga, eu sou contigo, você vai conseguir. O problema é que quando você entra numa crise interna de conflitos, que você pensa em desistir, isso é apenas um pensamento seu. A crise, os conflitos, eles estão com você, não estão com Deus. É como se Deus ficasse observando. Eu entrei numa crise, Deus está olhando. Ah, você acha que não vai mais avançar? Você desistiu? Deixa eu ver. Não, você não vai desistir, porque vai acontecer. E nesse momento, quando a gente tem essas crises, é como se as bênçãos que o Senhor tem para a gente, elas começassem a ficar retidas, elas começam a acumular. Você pode perceber que sempre que você tem uma crise dessa, que você pensa em desistir, ou que você achou que desistiu, mas Deus não abriu mão, Deus não permitiu que você desistisse, quando você retoma a consciência, quando você volta ali e fala assim, não, eu entendi, eu vou seguir adiante, você começa a receber uma série de bênçãos. Você é surpreendido, como se elas tivessem ficado acumuladas, e agora que você teve o entendimento, olha o que Deus fez. É aquele momento que você fala, caramba, olha o que Deus fez na minha vida. Ontem eu estava querendo desistir e hoje olha o quanto eu sou abençoado. Hoje olha quanta bênção eu estou recebendo. Deus, entendendo a situação de Elias, o que ele faz? Ele dá uma direção, ele dá uma estratégia para Elias. Porque apesar do medo, apesar da desistência, vamos chamar assim, de Elias, ele era obediente. Então Deus dá uma direção para ele. E mostra para ele ficar tranquilo, que ninguém vai matá-lo, porque naquele momento ele vai levantar Eliseu para substituí-lo. Isso faz com que ele sinta tranquilidade e siga. Mas olha só, o que vai acontecer lá na frente? 1 Reis, capítulo 2, versículo 11. Olha o que 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 diz. Eu vou ler para vocês. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Olha o que Deus fez. O mesmo Elias que teve medo, o mesmo Elias que pensou em desistir, olha o que Deus fez na vida dele. Assim como se você já pensou em desistir, ou se você achou que você desistiu, Deus não desistiu de você. E quando você tiver o entendimento de que Deus não desistiu de você e que o processo ele continua, você vai ser surpreendido com o que Ele vai entregar na sua mão. Você vai ser surpreendido com a bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida. Porque tem momentos que parece que a nossa vida ela estacionou. Parece que, não, minha vida não acontece nada. Mas está bom, porque não acontece nada de bom, mas também não acontece nada de ruim. E você não consegue perceber que Deus está ao seu lado. Deus está te protegendo, Deus está te blindando. Jesus caminha com você todos os dias. E quando você tiver esse entendimento,
Aí você é surpreendido com as bênçãos que o Senhor tem para você. E eu queria chamar aqui à frente agora, eu tenho mais um versículo aqui para finalizar, mas eu queria finalizar com vocês aqui à frente. Eu vou fazer uma oração para você que tem certeza que a partir de hoje a desistência não vai mais fazer parte da sua vida. Todos de pé, por favor. Eu vou orar por você. Você que sabe que a partir de hoje a desistência não vai mais fazer parte da sua vida. Você que sabe que Deus vem te sustentando até aqui, Ele vem te protegendo, Ele vem te blindando. Você que sabe que Deus tem bênção sobre a sua vida, saia do seu lugar, venha até a frente, que eu vou orar por você. Para que você possa sair daqui hoje com o discernimento necessário, para que você saia daqui hoje blindado, para que, se em algum momento você teve medo, a partir de hoje você não vai ter mais medo. O medo não vai mais fazer parte da sua rotina. O medo não vai mais te paralisar como ele paralisou. Os níveis da desistência não servem para você, porque a partir de hoje a sua vida vai mudar. A partir de hoje, o que Deus vai fazer na sua vida, nem você imagina. As bênçãos que Ele vai derramar, o que Ele vai entregar na sua mão, a maneira como você vai ser usado para abençoar outras vidas, nem você imagina. Essa palavra desistência, ela não faz parte. O seu testemunho vai transformar e vai impactar muitas vidas. As pessoas não vão entender o que vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Como que você mudou de uma hora para outra? Como que aquela pessoa que estava paralisada há muito tempo, de repente ela começou a caminhar, ela começou a crescer, ela começou a receber bênção e mais bênção, e as pessoas não vão entender. É porque a partir de hoje, o medo não vai mais fazer parte, ele não vai mais paralisar. E eu finalizo, antes da oração, eu queria ler um versículo para vocês. 2 Coríntios 4:15 até o 18, ele diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E a partir de hoje, é isso que vai acontecer na sua vida. O medo não vai mais te paralisar. A partir de hoje, Deus vai te dar uma ousadia, Deus vai te dar uma autoridade, que tudo aquilo que te paralisava, você vai avançar. Onde você pisar a planta dos seus pés, o local será abençoado. Quando você chegar, as pessoas já vão notar a diferença, acontecer alguma coisa que elas não vão saber o que é o Espírito Santo junto com você, transformando o ambiente, mudando o lugar, transformando a vida das pessoas. O seu testemunho, muitas pessoas vão mudar, vão conhecer a palavra, vão conhecer o Evangelho através do seu testemunho, através daquilo que Deus tem feito na sua vida. A partir de hoje, você será surpreendido com o que Deus vai fazer. Pai, obrigado por este momento. Obrigado por estarmos aqui mais um dia na Tua casa, Senhor, na presença do Teu Espírito. Pai, que a partir de hoje o medo não faça parte da nossa rotina, o medo não paralise as nossas vidas, Senhor. Que possamos avançar e fazer aquilo que o Senhor espera, Senhor. Que possamos seguir firmes, que possamos seguir transformando vidas, impactando a vida de outras pessoas, Pai. Nos dê a sabedoria que precisamos, Pai. Nos dê o discernimento, nos dê a inteligência, nos dê a prudência, Senhor, para as nossas decisões serem assertivas. A partir de hoje não vai existir desistência, não tem caverna, não tem nada que paralise a gente, Pai. Derrame sobre nós uma autoridade, Senhor, a autoridade que precisamos para tomar as decisões, para falar aquilo que o Senhor quer que falamos
para fazer aquilo que o Senhor quer que realizamos, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, a nossa vida seja transformada. Que a partir de hoje, tudo que estava retido, Senhor, seja liberado. Nos dê o discernimento para que possamos receber as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Que a partir de hoje, Pai, possamos viver somente a Tua vontade sobre as nossas vidas. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor, gente.